Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e da internet. Hoje, sem meu amigo Carlos Aros, que volta na semana que vem para fechar a ponte aérea de verdade. A gente vai conversar na próxima meia hora sobre o e-commerce no Brasil, como os marketplaces estão funcionando, de que maneira você pode se aproveitar e ter oportunidades em função disso tudo. E para conversar comigo está aqui o Bruno Martins, que é CTO do Olist. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, um prazer estar aqui contigo, André, e o tema realmente é bem oportuno. Prazer nosso. Bruno, vou começar te pedindo para fazer um panorama geral do e-commerce brasileiro. A gente tem alguns players com características muito diferentes. O varejo no Brasil se reconfigurou muito em função da pandemia. E eu quero te perguntar aonde nós estamos agora. Então, a gente teve aí um momento de forte aceleração do e-commerce. Sem dúvida, a pandemia acelerou muito, né? Para a gente ter uma ideia, a gente tinha uma penetração aí de pouco mais de 5% em 2019. Hoje a gente tem em torno de 12% de pessoas que compram regularmente online, né? Então a gente praticamente dobrou aí de 2019 para cá, o que traz, muito impulsionado pela pandemia, né? Ao mesmo tempo, nós somos ainda um mercado muito pouco penetrado ainda, quando comparado a Estados Unidos, a China, que já estão aí com seus 25%, 27% de compras regulares online pela sociedade, né? Então, a gente subiu muito, tem muito ainda a subir, a evoluir, né? E cada vez mais o pequeno lojista, né, o pequeno comerciante, ele precisa de ferramentas e suporte para que opere bem, para competir de igual para igual com os grandes players, né? Esse é um ponto importante, Bruno. Quando a gente olha para o pequeno lojista, para o pequeno comerciante, a gente também imagina que o cliente padrão dessa loja, o cliente padrão dessa empresa, é alguém que tem uma cultura digital menos desenvolvida. A gente esbarrava em questões culturais muito importantes que precisaram ser vencidas a fórceps em função da pandemia. Uma parte desse comportamento mudou de vez, tem uma outra parte que a gente ainda precisa vencer. A gente viu acontecerem muitos ataques hackers, algumas empresas muito grandes sofrendo muito com as questões de ransomware, phishing. Tem ali uma questão cultural dentro dessas próprias empresas. Como tem sido essa mudança sob a perspectiva do pequeno lojista, do pequeno varejista, de que forma ele tem colocado a sua empresa se baseando em outros players e que eventualmente vão começando a ganhar uma importância muito grande para ele? Quais são as razões pelas quais essas empresas estão aderindo ao modelo de comércio eletrônico, aos marketplaces? Por que elas estão colocando seus produtos lá? É uma boa pergunta, André. A gente vê claramente, né, estratégias diferentes, muitas vezes, né, de empresas já maiores, consolidadas, virando para o e-commerce, e o pequeno e o médio varejista, né? O pequeno e médio varejista, muitas vezes, ele não tem condições de fazer um investimento sério em construir infraestrutura, construir o seu canal direto com o buyer, né, com o consumidor final, e ele se usa de plataformas de integração para isso. O médio grande e o grande ainda tem muita exposição sozinha com a sua loja online, e aí isso está muito associado à capacidade de se prevenir desses males, né? E o pequeno, muitas vezes, ele não consegue fazer isso, né? Então ele busca soluções que o ajudam a trabalhar, né, online de forma segura. Então, quando ele, por exemplo, ele está vendendo dentro de um marketplace brasileiro ou de qualquer lugar, ele está usufruindo de todos os controles que aquele shopping center online, pode dizer assim, está provendo para ele, sem que ele tenha que fazer esse investimento, né? E sem que tenha que se sofisticar tanto, como você falou aqui. Você vê, se as grandes empresas estão tendo dificuldades, né, e sofrendo ataques, e a gente vê a toda hora, imagina o pequeno, né? Então, essa é outra vantagem também, além do investimento, né, de se precaver
usando infraestruturas maiores, de players maiores, que no caso aí os marketplaces e as plataformas de diversos tipos de e-commerce que chegam a esses marketplaces sem se expor tanto ao risco e sem ter que investir tanto, né? E Bruno, do ponto de vista operacional, o que você está falando faz todo sentido quando a gente olha para as questões tecnológicas que são necessárias para que uma loja esteja disponível na internet, seja minimamente segura, lide com questões de backup, banda, dimensionamento, coisas que eventualmente são bastante complexas para uma empresa que não tem uma cultura digital muito desenvolvida. Mas como essas grandes empresas, o que essas grandes empresas podem ensinar, podem servir de referência, de que forma os pequenos podem aprender com questões logísticas, fulfillment, CRM, de que maneira dá para, aos poucos, aumentar a maturidade desse tipo de empresa, dado que quando está todo mundo num marketplace, quando está todo mundo num ambiente digital qualquer, elas vão precisar se diferenciar de alguma forma e muitas vezes para o consumidor final é tudo uma coisa só. De que maneira esses pequenos podem aprender para amadurecer os seus negócios? Eu acho que aprender sobre isso é super necessário e é algo que vai acontecer com cada vez mais a adoção do mercado eletrônico, do comércio eletrônico como forma de venda, né, de mercadorias e produtos no Brasil. Naturalmente, essa maturidade vai crescendo, né? Mas para o pequeno e o médio, o ideal é que ele realmente se apoie em alguém que consiga prover para ele boa parte desse conhecimento. Porque vender online não é só simplificar a vida do pequeno lojista, também prover para ele inteligência de mercado para que ele consiga competir com todo mundo, para que ele tenha um preço bom, que ele tenha prazo logística. Então, cada vez mais o que você vê são os marketplaces beneficiando aqueles que abraçam o ecossistema daquele marketplace, né? Ou seja, usa a logística do canal, usa anúncios do canal, usa métodos financeiros. Cada vez mais esse cara vai ser ranqueado no topo para isso, né? Então, é muito difícil dizer que o pequeno vai conseguir construir algo que um dia seja parecido com esses grandes para ganhar a atenção do buyer, né? Que é claro, o indivíduo que tem a intenção de compra. Então, cada vez mais esses marketplaces estão virando verdadeiros ecossistemas, né? Você vê aí que cada vez mais eles vendem não só mercadorias lá dentro, mas vendem anúncios, vendem soluções financeiras, soluções de logística, e quanto menos você adere a tudo que o marketplace oferece, mais baixo você vai ranqueando quando procurarem seu produto lá dentro. Então, meio que assim, eu acho que é um investimento meio difícil de fazer e de pouca probabilidade de dar certo se aproximar tanto desses big players aí, entendeu? Acho que a questão é como se unir a eles, como abraçar o que eles provêm de serviços para conseguir performar ao máximo online. Agora, Bruno, a gente vive um momento que existe um déficit gigante de profissionais de tecnologia no mercado, não só de desenvolvimento de aplicações, mas quando a gente pensa em infraestrutura, em marketing digital, comunicação, todos os profissionais que compõem o ecossistema necessário para uma empresa, independentemente do porte que ela tem, estão em falta. É um mercado disputadíssimo, está muito quente, o que é uma oportunidade para essas pessoas, mas que acaba virando um desafio adicional para essas empresas. Como os pequenos estão se desenhando, se articulando para encontrar os perfis necessários para que eles possam se associar a essas grandes empresas e possam usufruir da infraestrutura que elas provêm? Boa. Os pequenos, de alguma forma, eles têm que adotar alguma plataforma que os coloque lá de uma forma mais fácil, no ponto de venda onde ele quer, de uma forma mais fácil. Então, ele deve procurar, né, uma solução de ERP, né, que seja própria para pequenos e médios. Não adianta dizer que vai abraçar um grande ERP ou coisa desse tipo, como as grandes empresas fazem. Procurar um ERP que simplifique a vida daquele negócio com aquele tamanho. E usar essas plataformas com todas as integrações que elas já possuem
para que coloque ele com o mínimo de necessidade de desenvolvimento novo, de software, por exemplo, né, de integração, e use as que já tem naquilo lá. Então, hoje você tem diversos ERPs no mercado que fazem isso, são muito desenhados para esse segmento do pequeno e médio e que quer vender nessas grandes vitrines, pode-se dizer assim, do comércio brasileiro eletrônico, entendeu? Então, mais uma vez, abraçar o que já tem no mercado e o que existe, as integrações que já tem. E o pouco que precisar. Eu acho que hoje em dia começa a haver várias possibilidades de você contratar por hora, por projeto, profissionais de tecnologia em plataformas que existem para isso, e você desenvolve somente uma integração que falta ou somente alguma coisa que é muito fundamental para o seu trabalho, né? E acho que uma participação muito ativa com os grandes parceiros que esses pequenos e médios adotaram, né, também ajuda muito, né? Como que uma vez você decidiu operar usando um ERP que te coloca online para pequenos e médios, está no seu nicho, como que você se une a essa parceria, participa dos encontros de usuários para pedir features novas, para pedir a evolução do produto, canais novos, eventualmente, onde seus produtos precisam estar expostos e não estão, ao invés de sair desenvolvendo tudo, porque senão, com certeza, vai bater na falta de talentos e no mercado superaquecido e caro que está para desenvolver software, né? Claro. Agora, não tem muito jeito, alguém desses pequenos e médios precisa ser minimamente letrado, vamos dizer assim, nas questões de tecnologia, ainda que do ponto de vista de usuário, e a gente tem visto esse amadurecimento chegar, mas não é zero TI, não tem como operar dessa forma. Exatamente. E você tem encontrado formas de fazer com que essas empresas amadureçam nesse sentido. A gente tem lá nos cantos mais interiorizados do Brasil, em situações onde a gente não tem tanta tecnologia, a gente tem uma oportunidade para essas pessoas também. Total. E elas têm recursos na própria internet para desenvolver dentro de casa essa habilidade. Como você tem visto a evolução desses pequenos, especialmente desses pequenos que estão mais para o interior, em zonas mais afastadas, longe dos grandes centros urbanos, onde a tecnologia já se desenvolveu mais? Perfeito. Eu vejo assim que isso é um caminho longo, na verdade é uma jornada bem longa, né? A sofisticação em termos de conhecimento de tecnologia para esses pequenos e médios. Tem muito conteúdo bom hoje em dia disponível, que não precisa de grandes investimentos e boa parte até são gratuitos, né? Então você tem hoje influencers e pessoas que falam no YouTube, nos canais abertos, de uma forma geral, sobre e-commerce, sobre como adotar ferramentas, sobre como adotar tecnologia de uma forma muito simples e palatável. A gente vê assim, muita gente procurando esses canais para se sofisticar. Fora isso, você vê também muitos programas atualmente de inclusão de pessoas que não fizeram uma faculdade, por exemplo, em tecnologia, uma ciência da computação, uma engenharia, para dar um mínimo de proficiência para desenvolvimento de software. Então, inclusive como um canal de inclusão, de trazer mais diversidade, de pegar gente, eventualmente, que não teve essa oportunidade e financiando esse conhecimento para a pessoa, para que ela depois, já trabalhando, pague aquilo lá. Então, isso tudo, além de ter todo um apelo de inclusão social, de uma parte que poderia estar trabalhando nisso que está sendo tão requisitado agora, por outro lado, para o pequeno empresário também, isso é uma mão de obra um pouco mais acessível do que seria pegar talentos já consagrados e caros no mercado, né? Então, hoje, você começa a ver iniciativas que ajudam a sofisticação desse seller nesse sentido. Bom, a gente falou sobre a perspectiva da ponta, o cliente do marketplace, do desenvolvimento do ecossistema que vai crescendo e se desenvolvendo ao redor desses marketplaces, ao redor das grandes empresas e parceiros desses pequenos e médios empresários e também de outras grandes empresas que acabam colocando uma parte da sua operação nesses grandes marketplaces, em grandes sites de e-commerce. Agora eu quero
ouvir de você um pouco sobre os caminhos dentro de casa. Você é um cara que vem de grandes empresas e está no Olist há relativamente pouco tempo, tem pouco mais de um ano, 2 anos? Tem 2 anos. E ao longo desses 2 anos teve que lidar com um crescimento que é exponencial, é muito significativo, e que faz com que você tenha que olhar para a área de tecnologia como um misto de startup e grande empresa. Como tem sido desenvolver, criar cultura, encontrar gente, lidar com um crescimento que é muito rápido, mas ao mesmo tempo precisa ser muito ágil, fazer teste de hipóteses com o mercado? Como tem sido esse processo? Então, tem sido muito legal. Como você falou, eu vim de grandes corporações. E quando eu vim para o Olist, eu vi justamente isso. Eu quero aprender como é transformação digital do outro lado agora, do lado do pequeno querendo ser grande, né? Justamente porque eu queria ver como era fazer transformação digital do lado do disruptor. Eu estava sempre em grandes empresas fazendo transformação digital. Transformação digital em um ambiente de uma empresa já consolidada, na maioria das vezes é um mecanismo de defesa, de atualização e de defesa para essa nova sociedade digital. Fazendo aqui uma apologia ao nome do programa. Mas, e quando você está do outro lado, você é o atacante, você é o que está incomodando e está provocando o desconforto de muitas empresas, né? E tanto fazer isso em empresas já consolidadas, eu vim para o Olist para viver esse outro lado. E tem sido muito aprendizado, né? Porque você é pequeno, mas você quer chegar muito grande, quer chegar a muito grande de uma forma acelerada, né? São empresas muito aceleradas. E o Olist é uma delas. Quando eu cheguei, a gente tinha um tamanho que era praticamente 1/3 do que é agora em 2 anos, né? A gente fez 3x, pode dizer, em 2 anos. E fazer isso dentro de uma empresa fazer transformação dentro de uma empresa de tanto crescimento, de um crescimento tão rápido, tem alguns desafios adicionais. Primeiro mito que cai. Você acha que quando você está no lado do disruptor não tem transformação. Pelo contrário, você se transforma todo dia. 2, você tem que fazer os movimentos estruturantes, você tem que mexer nas placas fundamentais, pode dizer assim, mas você tem que fazer aquilo rápido. Então, como que você faz rápido sem deixar de fazer as coisas estruturantes que precisam ser feitas? Então, esse cuidado é algo extra que existe quando você está num lado de uma empresa exponencial. E tem sido uma jornada muito bacana, né? E o que te traz de questões a pensar quando você está nesse lado, né? A você construir as suas capabilities de negócio, de uma área de tecnologia bem estruturadas, porém, nessas fundações, você ir colocando pavimentos conforme a empresa vai crescendo, para você não crescer demais, não pesar a estrutura a ponto de prejudicar toda a parte financeira da empresa, mas também que não deixe de criar essas competências, porque você vai precisar mais rápido do que você imagina, né? Orçamento, planejamento, tudo você faz e você revê, porque você cresce muito rápido, né? Então, como que você, nesse ritmo, nesse dinamismo, não deixa de fazer? Então, como é que você bota uma boa fundação de dados? Como você bota uma boa fundação de cloud, de segurança, que os ataques estão aí não poupando os pequenos? Então, como você também cresce essa capability de negócio de uma forma sustentável? Então, te traz esse desafio, quando você está do lado de uma empresa como o Olist, que é um desafio de viabilizar tudo isso que uma empresa já super grande e consolidada tem, mas de uma forma que seja leve, ágil, não pesada e muito aderente ao negócio. Outro desafio que traz bastante, André, é como que você pensa à frente do negócio. Porque a empresa faz tudo muito rápido, cresce muito rápido e tem uma facilidade de se mover conforme a necessidade muito rápido. E se você deixar para entregar, na cadeira de tecnologia, se você deixar para entregar uma mudança tecnológica, uma inovação, na hora que ela é pedida, você vira o gargalo do crescimento. Então, como você sai da frente do negócio e deixa a empresa crescer, pensando à frente, né? É uma tecnologia que alavanca o negócio, né? Você é um enabler. E como enabler, você não pode pensar naquele enablement só quando você quando você é solicitado. Então, você tem que estar sempre à frente. Tem sido um aprendizado fantástico
essa experiência aí de 2 anos e meio que eu estou vivendo. Bruno, o meu companheiro de sociedade digital, Carlos Aros, certamente perguntaria algo para você sobre segurança. Ele que é um paranoico por cybersecurity, um assunto que a gente sempre retoma aqui no Sociedade, porque existe uma questão cultural que na nossa leitura é fundamental. A gente, aqui no Brasil, a capital mundial do phishing, que tem muito a ver com as questões de engenharia social, aquele e-mailzinho que você recebe com um assunto que faz com que você acredite que é um e-mail de uma instituição financeira ou de um site de comércio eletrônico, pede uma atualização de cadastro, no final das contas você está contando para o bandido, o criminoso, aquilo que ele precisa saber para entrar na sua conta, para hackear a sua empresa eventualmente. Muitos desses ataques de ransomware que a gente viu acontecer no ano passado de maneira muito intensa vieram de um e-mail. Alguém manda um e-mail malicioso para um colaborador, um funcionário da empresa, ele clica, faz esse procedimento que eu descrevi e no final das contas ele abriu a porta de casa para essas pessoas cometerem seus crimes. Como vocês têm encarado os desafios de cybersecurity lá? Olha, cybersecurity é um tema que ninguém pode se dar ao luxo de relaxar com isso, né? Então, cybersecurity no Olish foi uma competência que a gente começou logo depois que eu cheguei e a gente vem plantando cada vez mais sementes para ficar realmente do jeito que a gente quer. Eu desafio qualquer empresa a dizer assim, eu estou 100% do que eu queria em cybersecurity. Pode botar as maiores que tem, com os orçamentos quase infinitos, ainda assim não estão do jeito que querem, né? E nós estamos nessa jornada. A gente investe muito em cybersecurity e mais, cybersecurity, você falou de engenharia social, né, para fazer ataques, está se tornando uma prática cada vez mais comum. A partir do momento que as ferramentas se tornam mais acessíveis e factíveis de serem contratadas até por startups, o elemento mais frágil de todos é o humano, né? Então, educação, você precisa para combater isso. Então, como você faz um trabalho de education forte na sua organização para que o e-mail que chega não seja clicado, para que as pessoas não respondam o que não deve, para que não se compartilhe senhas, para que a série de boas práticas sejam seguidas. Então, é muita educação e ensina do elo único que não é digital nisso aí, que é o humano, que é onde o criminoso sabe, é onde tem mais falha. E muitas vezes, e você está vendo agora aí no mercado notícias horríveis que mostram, assim, às vezes funcionários sendo aliciados pelos criminosos para facilitarem esses ataques dentro das suas próprias empresas que lhes pagam os seus salários, né? Então, o elemento humano, que já era super importante, né, para qualquer transformação, se tornou mais ainda diante dessa ameaça, né? Então, contratar muito bem e ter como é que se diz? Cuidado com as pessoas que você traz para a sua empresa, com a ética. É por isso que o ambiente todo tem que ser ético, porque a pessoa não é meio ética, né? Como ninguém fica meio grávida, ninguém é meio ético. Então, assim, como que você traz pessoas realmente que tenham esse perfil que você diz assim, olha, se for por esse elo fraco, vai encontrar um elo forte e não vai quebrar minha corrente, né? Então, como que você traz pessoas realmente que estejam engajadas, como você monitora o engajamento do time, porque a falta de engajamento, eventualmente, misturado com alguém que tem suas questões de valores ainda meio flexíveis, isso é uma porta de entrada para um criminoso atacar a sua empresa, por mais que você tenha todas as ferramentas, processo, tudo, porque é uma pessoa de dentro, né? Então, políticas de acesso, segregação muito grande de acesso, identity management para gerenciar isso tudo, e ferramental e práticas de desenvolvimento que pensem em security by design. Quando você estiver desenvolvendo algo na sua empresa
como que você, em tempo de requisito ainda, funcional do negócio, né? O meu produto precisa criar tal feature para evoluir tal, para disponibilizar tal coisa para o seller. Como nesse momento eu penso nas vulnerabilidades de segurança, e não quando o código está entregue, né? Então, algumas mudanças de paradigma, trazendo um shift left, né, para o início de tudo, a questão da segurança, é uma das práticas que a gente tem tomado e cada vez mais. E é isso, e ser uma empresa ética também, com uma imagem boa para fora, tratar seus funcionários como colaboradores de verdade que são, como gente de verdade, isso tudo ajuda e te fortalece em coisas que vão além da área tecnológica somente. Quando você fala do Security by Design e da concepção dessas features, desses requisitos, a gente está falando de desenhar as aplicações, o site, as soluções que você vai oferecer para o mercado, já considerando os elementos de segurança. No desenho, a segurança precisa estar endereçada. Evidentemente, não é uma resolução que você vai conseguir ter ao construir, simplesmente levando esses requisitos em consideração. Como o Bruno falou, esse é um tema que precisa ser sempre observado, porque todos os dias aparecem técnicas novas, criminosos novos, formatos diferentes de invasão, mas esse é um tema que precisa ser sempre visto. Agora que o Carlos Aros já vai ter, quando estiver assistindo o Sociedade de hoje, a sua dúvida sanada, eu quero te pedir, Bruno, para a gente fechar, para você apontar as 2 ou 3 tendências que você entende que são mais relevantes. Agora, nos próximos meses ou próximo ano, no máximo, não as tendências de futuro, mas para quem se interessa por comércio eletrônico, para quem pensa em botar a sua loja num marketplace, em algum grande parceiro, quais são as tendências, o que deve acontecer com o comércio eletrônico nos próximos meses / anos? Boa. Acho que o live commerce, né, e o social commerce cada vez mais evoluídos. Então, você vai ver cada vez mais influencers fazendo live, vendendo produtos, usando o seu poder de alcance, sua capacidade de alcance para vender mais. Então, a influência passa a ser um canal de venda muito grande. Eu acho que uma tendência tecnológica é o uso de realidade aumentada na venda dos produtos. Então, você já começa a ver iniciativas aí como para mercado, por exemplo, de imóveis, né? Como que você pega uma cadeira e coloca ela no ambiente da sua casa e vê como ela vai ficar ali em loco, facilitando. Então, para algumas categorias de produto, isso vem forte, com toda certeza. Então, live commerce, toda essa parte de AR, né? Reconhecimento de busca por imagens, né? Então, busca por imagem, por voz e algoritmo em cima disso tudo. Então, você tem inteligência em todas as etapas da sua cadeia. Desde lá no Lixe, a gente usa a inteligência como algo que está embedado no nosso produto, em toda a sua value stream, pode-se dizer assim, toda a geração de valor, né? Desde quem é o seller que a gente vai buscar, tem inteligência para saber se ele dá fit com o que a gente vende, nos canais que a gente vende, como que ele cataloga mais forte, como que esse catálogo é o mais liso de entrar para ele possível, para estar disponível, como que a gente dá um turbo de venda nele, trazendo inteligência artificial para dentro do produto e para venda, e como que a gente maximiza por tipo de loja, por tipo de produto, pelo canal adequado, tudo isso é inteligência artificial embedada no produto. Então, o produto cada vez mais orientado a serviços, a APIs, né, construído em cima de serviços e APIs, que consomem algoritmos de segurança por trás, de inteligência artificial por trás, é uma tendência também muito forte e que vem para ficar. Porque o lojista não quer só simplificação, ele quer também inteligência dentro do que ele usa. É aquele negócio, quando você pega um aplicativo e usa para pegar um carro e ir para algum outro lugar, e compara isso com o modelo antigo, né, que tinha, você vê, cara, onde que eu me encantei? Foi com a viagem no carro ou foi com a experiência completa? É com a experiência completa. Eu não sei o que tem aí, mas é muito melhor. Isso chama-se inteligência artificial bem feita. Eu digo que inteligência artificial bem feita
é que nem plástica no rosto, plástica de nariz. Você faz e ninguém percebe que você fez. Aquela é a melhor, né? Que ninguém percebeu que você fez. Você não sabe o que, mas você está mais bonito. Então, eu não sei o que acontece quando eu uso a plataforma nossa lá da Olist, mas eu vendo mais. Então, essa é a inteligência artificial dentro do produto. E isso vem para ficar. Nós temos um mercado de e-commerce, de segmento de e-commerce no Brasil super fragmentado, com muitos canais, e então precisa de alguém para facilitar a vida. Para o seller, né? Não ter que operar em todos os canais, claro, para não ter que ter estoque em todos os canais, no fulfillment de cada canal. Então, como é que a gente facilita? Mas facilitar só não é o grande diferencial. Como é que, além de facilitar, a gente gera inteligência de operação para esse pequeno varejista, né? Acho que são um pouco de tendências que vêm por aí, que lá no Olist a gente já está abraçando e que eu acho que vem para ficar. Bom, se tem uma coisa que não dá para deixar de notar, é a passagem do tempo, Bruno. E o nosso tempo acabou. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Bruno Martins, CTO do Olist, muito obrigado pela conversa. Obrigado você, André, obrigado a toda a Rede Jovem Pan. E foi um prazer estar aqui falando sobre um tema tão útil e tão bacana e que faz parte da vida de milhões de pessoas aqui no Brasil. Semana que vem tem mais Sociedade Digital com time completo para a gente conversar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.